Cuidado para onde você tem colocado o seu coração a trilhar o caminho que está à sua frente. Cuidado onde você tem posto os seus olhos, onde você tem deixado os seus sentimentos permanecer. O que está descrito no Salmo 73 é o Salmo de Asaf. O Asaf era um dos ministros de louvor da igreja, dos dias de Davi no templo, um homem que tinha o cargo de estar à frente daquele ministério, de estar ensinando, estar empurrando ali, colocando pessoas à frente deste trabalho. Ele que era um bom músico, era um líder, ele para um momento da sua vida com dificuldades espirituais. Ele está com dificuldades espirituais, ele está passando por uma crise espiritual, essa é a verdade. E nós, dependendo onde nós temos colocado nosso coração ou nosso sentimento tem estado, nós também podemos passar por essas crises espirituais. E até quem acompanhou a programação ontem, eu falava acerca de nós deleitarmos no Senhor e não ficar olhando para as maldades, não ficar atento ao que o ímpio fazendo suas práticas de impiedade estão vencendo. E o Asaf está com esse sentimento. Quando nós estamos numa batalha pessoal, quando nós estamos numa batalha espiritual, algo que você tem sentido, você tem percebido que você está olhando para a maldade alheia, que você está vendo o desprezo de alguns para com Deus. Se você não tomar um devido cuidado de orar a Deus, de você tiver um cuidado de se manter na palavra, não ficar abalado com as maldades que acontecem neste mundo, nesse meio, principalmente pensando no meio evangélico mesmo, essa é a direção. Tem muitas pessoas que acabam olhando os erros alheios, olhando para aqueles que deveriam ser exemplo e acabam não sendo exemplo, e assim a pessoa vai olhando para dentro de si e notando que ela está mal, mas porque viu a maldade que aconteceu com outras pessoas. Então, cuidado o que você deixa entrar no seu coração. Está descrito em Provérbios, se não me engano, Provérbios 16, a Bíblia fala que nós temos que guardar o nosso coração. Guardar o coração é não deixar que aquilo que outras pessoas estão fazendo nos influencie diretamente. Perceba que a influência boa de que algumas pessoas fazem não é tão forte quanto a influência maligna. Por isso que o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, disse que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quer dizer, nós temos que tomar muito cuidado, porque as pessoas que estão à nossa volta, elas veem o nosso jeito de falar, o nosso jeito de se mover, o nosso jeito de orar, o nosso jeito de conduzir a nossa vida. Então, até inclusive, a Bíblia fala que nós temos que nos livrar da aparência do mal. Parece ruim, tem até, você fala, pastor, mas eu não estou fazendo nada de errado, mas parece ruim, se livra disso quanto antes, porque pode ser prejudicial para quem está caminhando com você, mas principalmente para você mesmo. Então, olhe se você não está nessa crise espiritual, nessa crise de fragilidade espiritual, que você olha para você como um santinho, uma santa, uma pessoa que está sempre perfeita, mas não olha, não consegue enxergar que o Senhor Deus está cuidando de você. Você consegue perceber que você faz tudo certo, mas os outros não fazem tudo certo. Então, cuidado onde você tem colocado os seus olhos, onde você tem colocado o seu coração. Por isso que a Bíblia fala que o que está de abundância dentro de você, que é o sentimento, do que você está sentindo vai ser exposto. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração se encheu. Se você tem se enchido de maldade, olhando para os erros alheios, facilmente a sua boca só vai proferir aquilo que é mal. E aí você começa então a proferir palavras ruins. E se as palavras que saem da sua boca são palavras ruins, como está descrito, se nos seus olhos você tiver trevas, se você tiver a luz do entendimento que você tem são coisas ruins, então quão tenebroso será o seu coração, quão maldoso, quão obscurecido será a vida dessa pessoa
que está apegada aos erros alheios. O salmista diz, através do Salmo 63, a partir do versículo 1, quero chegar até o final da leitura, não sei se vai dar tempo, mas vamos aqui aprendendo um pouquinho. Verdadeiramente, versículo de número 1, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acha em trabalhos como de outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar e vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem sua boca contra os céus, a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui, e as águas de copo cheio se lhes espremem, e dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Então o Asaf, ele dá uma explanada no sentimento do coração dele nessa fala. Essa aqui é uma oração do seu coração. E inclusive nós temos que ter a percepção de que antes de ele enxergar toda essa maldade que está à sua volta, olhando para os homens maliciosos, pessoas soberbas, orgulhosas, tudo que ele acabou de falar aqui, que o texto é autoexplicativo, que tudo é o que ele está enxergando nas pessoas que está à sua volta, mas antes de ele enxergar isso, ele mesmo compreendeu, eu quase me desviei, eu quase perdi o propósito da minha vida. Ele mesmo fala, os meus pés, ou seja, as minhas passadas, os propósitos da minha vida foram se perdendo porque eu fiquei tendo inveja dos soberbos, tendo inveja de quem faz todas essas práticas. Ele propriamente, acredito eu, que andava em santidade, se purificava. Eu sempre digo que alguém para fazer a obra de Deus, para estar solícito a Deus, Deus pode... eu acho assim, quando eu digo eu acho, não é colocar somente a minha presunção, mas biblicamente falando, a Bíblia fala que uma mula falou, um animal irracional, para demonstrar que a mula estava vendo a ação de Deus através do anjo diante de Balaão. Então quer dizer que qualquer pessoa, quando eu digo qualquer, é no sentido de que a pessoa mais simples que seja, por mais talvez que ela esteja até às vezes começando a aprender sobre a palavra de Deus, ela pode ser usada por Deus com humildade, com inocência, com purificação, com orações. Deus pode usar a pessoa, Deus pode usar e glorificado seja Deus por usar pessoas imperfeitas, por usar pessoas fracas que com o simples fato de crer na simplicidade do nome de Jesus podem fazer obras, como Jesus disse, até maiores do que aquelas que ele fazia nos evangelhos. Então veja que o fato que Asaf, antes de enxergar toda a maldade, ele estava com a maldade no coração dele. Porque ele enxergou todo aquele erro à sua volta, todas as pessoas que estavam próximo dele, ele enxerga todas essas maldades, ele vê as pessoas que não querem buscar a Deus. E eu acho que nesses dias da nossa vida pessoal, de forma peculiar, nesse tempo, nós estamos vendo isso acontecer. Você vê um descompromisso, né? Uma falta de compromisso, uma falta de vontade de buscar a Deus, uma falta de desejo de orar, falta de ler a Bíblia. Nós vemos que as pessoas não estão dispostas a querer em Jesus. E se nós olharmos para esse cenário tão terrível, tão maldoso que está acontecendo, pensando no cenário cristão da época, deste tempo, nós vamos desanimando a ponto que podemos parar porque vemos que a coisa só tem piorado. As pessoas só querem pensar em si mesmas. E outros, como até o próprio Asaf disse, olha, tem gente que pergunta que as maldades dela, que Deus está vendo que eu estou fazendo? Deus não está nem aí para mim. Deus tem muito mais o que fazer a pensar na minha vida. Deus vai se importar só comigo.
Algumas pessoas têm essa arrogância, essa ignorância de falar coisas assim. Só que antes de nós lermos que o Asaf fala de todas essas presunções do seu coração acerca das pessoas que estão com ele, as pessoas que trabalhavam, os seus liderados que fossem, ele primeiramente fala: eu quase me desviei porque eu tive inveja. E uma coisa muito clara que nós temos, e um conhecimento, inclusive está escrito em Ezequiel, que o Lúcifer, o anjo de luz, nós assim bem entendemos que era o demônio, hoje, né, Satanás, o anjo caído, ele, a terça parte dos anjos caídos, eles tiveram inveja de Deus. A guerra começou no céu. Então, assim, imagine que todo sentimento de inveja que nasce no coração do ser humano tem uma base fundamentada na vontade de Lúcifer, do diabo. Então imagine que quando alguém está olhando tanto para as maldades alheias e não tem a percepção daquilo que está acontecendo no seu coração, ela pode julgar de maneira errada. Então, claro, nós temos que ver ele como um líder, alguém que se posiciona, alguém que está disposto a ajudar quem está com ele tem que ajudar, ele tem que tentar dirimir essas coisas, ensinar as pessoas que estão caídas, as pessoas que estão nesses caminhos, fazendo a obra de Deus de maneira errada. O Asaf, ele tinha uma boa percepção, só que ele mesmo fala: olha, quase que olhando para os erros dos outros, eu me desviei porque eu fiquei com inveja, porque eu tenho que orar mais. O líder, ele tem que orar mais. A pessoa que é encarregada de algo, que ela recebeu um cargo, uma autoridade, né? Seja eclesiástica, seja numa empresa. Eu gosto de explicar uma coisa, que quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Quanto mais funções Deus for colocando à sua mão, mais você vai ter que se dedicar. Vamos trazer assim, na simplicidade, uma hierarquia espiritual dentro da igreja. O pastor, ele tem que orar mais do que os obreiros que trabalham com ele. Os obreiros têm que orar mais do que aqueles que estão vindo aos cultos, os membros. Os membros devem orar mais do que aqueles que visitam as igrejas. Quer dizer, a gente tem coisas de forma peculiar que nós temos que fazer sem que ninguém peça pra gente. Então a pessoa que ela tem uma visão ampla, que ela consegue enxergar muitas vezes, até porque tem mais maturidade, tem mais entendimento. O Senhor não escolheu o Asaf só porque ele era bom músico. O Asaf não foi escolhido só porque ele era um bom cantor. Não era só porque ele era um bom administrador, né? Porque um líder, de certa forma, ele administra as coisas. Ele coordena, né? Como um pai de família. Um pai de família, o líder da casa, o líder da família, é aquela pessoa que protege, aquela pessoa que guarda, aquela pessoa que está sempre incentivando, ajudando, cobrando, chamando atenção. Assim era a vida de Asaf. Ele recebeu essas autoridades porque Deus olhou para o seu coração, Deus o preparou para isso. Então nós temos que ter essa percepção de que às vezes nós estamos assim. Só enxergamos a maldade e deixamos o nosso coração à mercê da atividade maligna. Que atividade? Esse sentimento de inveja, de soberba. Porque ele chegou a falar: puxa vida, eu tenho que orar mais que todo mundo. É eu que tenho que fazer a escala para poder organizar. Porque o culto a Deus no Templo de Salomão acontecia 24 horas por dia. E quem regia essa banda de louvor, quem estava à frente deste trabalho, era o Asaf. O Asaf foi encarregado deste trabalho. E agora a gente acaba de ler, tendo a percepção, entendimento de que o Asaf também precisava sempre estar buscando a Deus. Então, a pessoa que está à frente, ela vai ter que estar sempre um passo à frente, ela vai estar sempre vendo a necessidade, como um pai, como uma mãe. Você está vendo que seu filho está ficando rebelde, você tem que dar um passo à frente. Qual que é o motivo dessa rebeldia? Qual que é o motivo que está fazendo as discussões acontecerem na sua casa? Você é um cabeça, você é um líder, você é alguém que tem a visão de Deus. Uma vez, aconteceu na minha casa. Ali meu filho tinha uns 2 aninhos, quase 3 aninhos de idade.
nós tínhamos, né, o hábito errante, errôneo, estou aqui confessando para você, de entregar o celular para ele poder assistir um desenho. Ele gostava de assistir ali os dinossauros, gostava de assistir os desenhos dele. E uma vez eu tive a percepção de que ele pegou o meu celular, e eu fui pegar o celular dele, que eu precisava atender uma ligação, e ele começou a espernear. Começou a deitar, e rolar, e gritar, e chorar. E ele tinha 2 aninhos de idade. Que é uma coisa que hoje, né, tendo consciência, é claro que eu já tinha consciência, mas não via a negligência que cometi, e percebi então que ele não podia ter aquele celular. Aí então, desde esse dia, e quem conhece, quem está mais perto de nós na igreja principalmente, a minha família, meu filho, ele não mexe com o celular e não pede, ele não toca em celular. Ele nem pede, porque ele aprendeu. Foi difícil os primeiros dias, né? Igual a abstinência, é um vício. Imagine só uma criança. Então, você às vezes, para poder ficar tranquilo, você vai deixando as coisas para depois. Você sabe que você tem que sentar com a tua esposa para conversar sério. Falar, mulher, nós temos que ser de Deus. E para ser de Deus, nós temos que andar aqui, ó, na palavra. Você vai arrumar briga, você vai arrumar gente que vai ficar de bico de lado para você. Vão ficar chateados, vão ficar bravos com você, mas você tem que fazer sua parte. Ah, pastor, mas por que tem que fazer assim? Porque Deus te deu para você essa qualidade, essa qualificação, essa unção de estar à frente dos demais. Então, cabe a você, como diz, desculpe a expressão, não vai me interpretar de maneira errada, mas cabe a você ser a pessoa que vai ser muitas vezes taxada como aquela pessoa que pega no pé, como aquela pessoa que ela sempre fica ali incomodando. Por quê? Porque você é a pessoa que foi chamada por Deus para cobrar, para ensinar, para redarguir. Você foi chamado por Deus para fazer isso. Ah, pastor, mas é difícil, eu prefiro ficar calado. Quando calou o coração de Asaf, ele só conseguiu ver maldade. Veja que dentro dele, ele fala, eu tô com inveja, quase me desviei por causa da inveja. Só que a inveja já era uma reação de muitos pensamentos, de muitas coisas que aconteciam à sua volta. Na verdade, a inveja era só um estopim do que na verdade estava escrito no coração dele. Era só uma raizinha que quando começou a puxar, saiu tudo isso aqui, ó, né? Já viram falar de puxar a capivara? Quando puxou a capivara do coração dele, ele viu que só tinha maldade. Ele só viu que ele olhava para a vida do pastor, olhava para a vida da irmã, do irmão, do tio, da tia. Sabe quando a pessoa só vê maldade? Por causa que o coração dela está sujo. Então, você que é de Jesus, e se você que não é ainda, você que vai andar com Deus, você que está querendo andar com Deus, aprenda uma coisa, você precisa voltar-se ao Senhor. O Asaf, ele está muito mal, ele está ali dizendo, poxa, como que as pessoas que elas se levantam falando mal de Deus, elas estão melhor que eu? Porque eu acordo na madrugada, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu muitas vezes me coloco diante de Deus nas madrugadas. Como pode este povo, fazendo tanta coisa errada, estarem bem? Cabe a nós entender que aquele que está fazendo mais também terá mais resposta. Cabe você entender que quanto mais você se esforça, mais Deus vai honrar você. Eu me lembro de um amigo que ele falava assim, quanto mais você trabalha, mais trabalho te dão. Quanto mais trabalhador você é, mais serviço você vai ter. Ah, pastor, é por isso que eu prefiro não fazer, porque se eu faço muito bem feito, eu vou ser sempre requisitado. Eu quero ser sempre requisitado por Deus, que sempre que Deus precisar de alguém trabalhador, alguém dedicado, alguém que tem compromisso com as coisas de Deus, eu quero ser lembrado pelo Senhor. Porque eu não acredito que as posições, as conquistas que nós vamos tendo na vida, seja os homens somente que nos abrem portas, mas eu creio que é Deus que prepara essas portas que por elas passamos. Deus nos deu a porta que é Jesus e por ele nós temos que passar pelo crivo da palavra. Sempre estar disposto, sempre estar solícito à necessidade da obra de Deus. Mas, voltando aqui ao texto, ele continua falando, né? Eu vou chegar até um ponto específico, do 12 em diante. Eis que estes são ímpios, né? Ele fala de todas essas pessoas, tratando essas pessoas como aqueles que sabem o que tem que fazer e não faz. E todavia estão sempre em segurança,
estão sempre com as suas riquezas aumentadas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse também, falaria assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Aqui é o ponto que eu quero chegar forte com vocês. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. O Asaf, ele tem uma percepção, ele consegue enxergar que tudo isso que está acontecendo, todas essas práticas de impiedade dessas pessoas que ele está caminhando junto, ele começa a perceber algo muito sério, porque ele fala assim, olha, eu sei que essas pessoas elas vão ficar cada vez mais ricas, porque elas fazem os seus conchavos, ela faz os seus, sabe, o chamado jeitinho brasileiro, ela sempre dá um jeitinho. E ele fala assim, sabe o que está acontecendo comigo? Em vão tenho eu orado, em vão tenho eu me purificado em fazer a coisa certa. Sabe aquela famosa palavra? Ah, todo mundo erra. Ah, todo mundo faz isso. Ninguém é perfeito, né, pastor? Então, a gente também erra. É nesse ponto que alguns começam a declinar ao ponto de deixarem a fé, deixarem de crer em Deus. Porque ele disse, olha, eu deixei de me purificar porque eu vi que ninguém se purificava, então eu também não vou. Eu não vou me dar ao luxo de se matar quando tem gente aqui que não faz nada. Estou me matando de trabalhar, estou me dedicando, estou fazendo isso, fazendo aquilo, faço 1000 coisas ao mesmo tempo e ninguém faz nada. Até que então ele fez algo que nós temos que fazer, entrar na presença de Deus. Porque na presença de Deus a soberba não deixa você estar na presença de Deus. A ignorância, o orgulho, o pecado, tudo isso aqui não deixa você chegar ao Senhor. Mas quando você realmente, porque a presença de Deus, ela é inigualável. Quando você realmente está com Deus, você não consegue continuar em pecado. Você não consegue continuar com raiva. Você não consegue continuar com ódio. Por quê, pastor? Porque quando ele chegou na presença de Deus, ele ouviu o que ele precisava ouvir. E de verdade, do fundo do meu coração, eu espero que você esteja ouvindo o que você precisa ouvir. Porque na hora que ele ouviu, ele entendeu o que seria o fim de quem anda longe dele. Diga-se de passagem que, olhando para o texto, percebemos que ele estava sozinho, se santificando, enquanto todo mundo levava as coisas de qualquer jeito. Sabe a pessoa que leva as coisas no banho-maria? Que a pessoa não se envolve de verdade, espera que outros façam? Talvez é o seu caso. Pastor, só eu oro aqui em casa. Pastor, aqui em casa, meus familiares, todos vão para a igreja, mas que busca Deus, que jejua, que ora, que clama, que lê a Bíblia, que se esforça. Só eu, pastor. Meu marido vai comigo, mas, ó, pastor, é uma luta. Esse homem não está nem aí. Pastor, minha mulher vai comigo para a igreja, mas ela não está nem aí para as coisas de Deus, não. Ela é de Deus dentro da igreja. Acabou o culto e acabou Deus também. Então ele percebeu que o fim das pessoas que estão andando contra Deus vai ser perturbado, vai ser triste. Para terminar, eu vou lá no finalzinho, ali a partir do versículo de número 21, a partir do 21 faz assim, diz assim, assim o meu coração, falando dele mesmo, se azedou e sinto picadas nos meus rins. Eu vou parar um pouquinho, que senão eu não vou poder falar de uma coisa importante. Tem pessoas que elas adoecem, elas ficam doentes, elas adoecem por causa do pecado ali. Todas essas coisas fazem a pessoa sofrer. Tem gente que está doente porque você fica olhando para a fraqueza e para os erros dos outros. Você está ficando mal. Você está passando por isso porque você não entendeu que você tem que continuar buscando a Deus, independente do teu lado, tem gente buscando ou não. Aí ele diz, vamos terminar? Versículo 20 e 23. 22, perdão. Assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita e guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti, na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostando, se desviaram de ti. Mas
para mim, olha que lindo é a reflexão da boca dele e ele também compreendendo. Para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Chegou um momento que ele entendeu, para mim, bom é buscar a Deus. Para mim, a partir de hoje, eu não vou ficar mais com essa ideia de que se as pessoas estão errantes ou não, eu não vou ficar mais perturbado por isso. Veja que ele compreendeu a necessidade de ele se envolver com o Senhor. E que você, amigo, amiga que me assiste, entenda a necessidade de você buscar a Deus. Vão chamar você de careta, vão chamar você de crentão, vão chamar você de, muitas vezes até de você ser a pessoa exorbitante que faz muito, você quer ser muito santo. Eu acho que você ser chamado de ser muito santo é uma coisa que você tem que ficar feliz. É bom. Claro que existe a questão de ser demasiado, não ser extremistas nas coisas. Mas o salmista Asaf conseguiu olhar, olha, Senhor, eu a partir de hoje eu vou buscar o Senhor e a minha segurança é o Senhor. Minha segurança não são as pessoas, não é a religião, a minha segurança não são as coisas que faço, mas eu estou guardado na fortaleza da Tua palavra. Que assim você consiga entender que buscar a Deus é um propósito que vai alimentar você. Deixar de buscar a Deus, você vai encher o seu coração daquilo que não é bom. Amém? Vamos fazer uma oração? Pegue seu copo com água e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que nos acompanha agora, pessoas que estão acamadas, pessoas nos hospitais, pessoas nas UTIs, pessoas que estão em casa, pessoas que estão com depressões, pessoas que estão desviadas, Pai, que se perderam olhando para os erros alheios. Pai, olha para essa pessoa e tira essa maldade, essa doença, essa enfermidade que foi gerada através de um sentimento mal que cresceu no coração dessa pessoa. Que ao beber desta água, essa pessoa seja liberta dessa ignorância, dessa maldade, desse ódio, dessa doença psíquica, psicológica. Em nome de Jesus, eu oro que todo mal, sequela de acidente, sequela de Covid, sequela de alguma cirurgia, sequelas que ficaram, ó Deus, de uma vida triste do passado, que essa pessoa seja liberta de toda enfermidade, de todo mal, em nome de Jesus. Se você que diga eu creio e beba desta água junto comigo em nome de Jesus. Bendito seja Deus, que Deus abençoe sua vida e volte para a presença de Deus. Não fique afastado não, porque estar afastado é trazer sofrimento para você mesmo. Volte buscar ao Senhor, tá bom? Amigos, daqui a pouco temos culto, eu espero você. São 3 reuniões hoje, 9, 14 e 19h30 horas na rua Silveira Martins, número 44. Hoje estaremos orando pelas famílias e eu quero encontrar você aqui na igreja. Venha estar conosco, vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Deixo para vocês aqui um forte abraço, que Deus te abençoe. Até amanhã, ficamos na graça de Deus. Até mais, tchau!